E aí, pessoal, muito bom dia. Como é que vocês estão? Todo mundo tranquilo? Cecília, João Vitor, Rebeca. Olha só, hein? Galera chegando em peso aqui. Bom, nossa matéria é a ecologia. A gente já está chegando na fase final da matéria. Pelo menos na fase final da apostila de vocês. Tem mais duas apostilas ainda para nós trabalharmos esse próximo mês agora. Então, outubro e novembro, a gente vai terminar essa ecologia. Tá, bom dia para todos, isso, bom dia. Então, vamos em frente com o nosso conteúdo e qualquer dúvida eu tiro nas perguntas de vocês aí, tá? Ai, caramba. Sou eu, velho. Então, vamos começar a nossa aula e vamos em frente com o nosso conteúdo. Bom, nosso assunto hoje, solos e resíduos, principalmente os resíduos que podem afetar o solo. Bom, a apostila de vocês, esse conteúdo está lá na página 66, 67, 68, 69, 70. Não, mentira. Esse conteúdo começa na página 86. 86 e vai até a página 89. Cara, quando o negócio não está correto, eu fico agoniado. Então tá aí, o assunto agora são solos e resíduos, página 86, 87, 88 e 89, tá bom? O professor ainda é o mesmo. Olha, na hora que você abre a página 87, 86, você tem na sua apostila essa imagem aqui, ó. Lá no site, lá e peguei essa imagem para... Olha o texto que tem embaixo dessa página. Não precisa abrir não, tá? Vamos só... Eu vou ler para vocês aqui. Então, aqui está falando, quando descartamos o luxo urbano, maravilha, quando a gente perde isso. Quando descartamos o luxo urbano, na maioria das vezes, por mero consumismo, ele se torna lixo. Somos mais de 7 bilhões de pessoas, seres humanos, e produzindo atualmente 1,4 bilhão de toneladas de lixo, uma média de 1,2 kg diariamente por pessoa. Cara, a gente produz 1 bilhão. Esse número ele é absurdo. 1 bilhão de toneladas por dia. É como se cada um de nós aqui produzisse 1,5 kg, mais ou menos, de lixo por dia. Ah, professor, mas não tem jeito. Velho, não tem jeito de ficar sem consumir. Mas tem jeito de ficar sem produzir lixo. Sem produzir o lixo que não vai dissolver no meio ambiente. Então, é uma preocupação. A gente tem, assim, a gente vive num mundo onde, por exemplo, a maioria dos produtos que nós consumimos são produtos que já vêm com data de vencimento quase em cima. Quando você compra uma camiseta, uma calça jeans, você não tem ideia de quanto que o planeta, de quanto foi usado de recursos do planeta para produzir essa roupa que você está usando, ou esse celular que você está usando. E aí, velho,
Um ano depois, esse celular seu já não serve para nada. Você sabe disso melhor que eu, ele já perdeu a memória dele. Alguns aparelhos nem têm como expandir a memória, outros têm, outros não. E imagina só o que acontece quando você descarta. Eu acho que tem muita gente aí descartando muito mais do que 1 quilo de resíduo por dia. Então, isso vai impactar. Na aula passada, a gente falou sobre plástico, a gente falou sobre outros materiais, o tempo que demora para esses materiais se decompor. Então, um mundo de gente, um mundo de lixo. A apostila de vocês pede para que você discuta e proponha soluções para o problema do lixo urbano na sociedade atual. Cara, é um negócio complexo, porque... então eu vou... Mas o lixo é reciclável. Existe uma diferença entre reciclável e reciclado. O Brasil ele recicla mais ou menos 3% de todo o plástico que ele produz. Cara, 3% de cada 10 garrafinhas dessa que você joga fora, 3 serão catadas e recicladas. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de poluente e o nosso planeta, ele não vai aguentar isso. Eu vou te dar uma sugestão, para você repensar. Existe um conceito chamado minimalismo. Depois vai no YouTube, digita lá minimalismo e vai tentar entender esse conceito. Eu adotei esse conceito há mais ou menos uns 10 anos. Por exemplo, eu tenho camiseta preta. Eu compro a melhor que eu posso comprar. Algodão, a camiseta é dividida em fio 30, fio 40, fio 50 e fio 60. Quanto maior o número do fio, mais resistente e mais confortável é a camiseta. Mais absorve o suor. As lojas da Hering, nos shoppings, elas vendem essas camisetas com fio maior. Geralmente, essas que você compra em lojas ali da 44, ela tem fio 30, fio 20, ou seja, tem mais plástico na camiseta do que algodão. Aí, depois de usar algumas vezes, a camisa começa a ficar meio assim, e começa a incomodar, começa a ficar desconfortável no corpo. Então, quando eu vou comprar camisa, eu compro a média de 3 camisas que vão durar pelo menos uns 6 anos. Ah, não, professor, duvido. Velho, vocês foram alunos meus no ano passado, vocês foram alunos meus esse ano. Não sei se você lembra, mas as camisas são as mesmas. Eu tenho uma camisa do Metallica, uma do Nirvana, tenho uma do Homer Simpson e uma da Evolução. Tem 4 camisas. E algumas que eu ganhei também de presente são lisas, são pretas, sem nenhuma estampa. Eu uso essas camisas tem do 2018, 19, 20, vai fazer 3 anos agora. E assim, eu não me importo. Mudou o personagem, mudou a moda. Velho, eu não tô nem aí. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Suas camisas... sim. Aquelas floridas são as camisas que eu ganhei das minhas filhas, né? E elas são tops. E aquelas camisas, elas são de seda. Vai durar quanto tempo na minha mão? Velho, e aquelas camisas, a maioria delas tem mais de 10 anos. Vai ficar comigo muito tempo também. Então, calça jeans. Eu compro 3 calça jeans, vou revezando entre elas, e vou lavando e revezando, e lavando e revezando. E é bem provável que 10 anos. Às vezes, a minha esposa se incomoda com as minhas calças jeans. Ela tá muito escorada, vamos jogar isso fora. Eu falo, não, deixa aí, vamos usar, não tá rasgada nem nada. Se bem que até hoje, assim, até rasgado, hoje é moda, né? Bom, então tá aí, pensa, reflita, tá? Discuta, veja o que você pode fazer para você mudar o mundo, tá? Eu troco de carro a cada 10 anos, no mínimo. Eu troco as roupas, assim, eu uso até enquanto dá, geralmente 3, 4, 5 anos, cuido muito bem das minhas roupas, sapatos e tênis também. Então é o seguinte, a gente, a gente só tem um planeta. A gente já está tentando, tem mais de um século que a gente está tentando olhar para o espaço e tentando achar um outro planeta que tenha as condições de vida, e até agora, não. Só na ficção científica.
Mas, na realidade, velho, a gente não tem outro lugar para ir. E mesmo se encontrar, quem vai para lá são só os magnatas, por enquanto, né? Bom, o assunto nosso é perfil do solo. O que é isso? A gente vai começar a estudar quais são os agentes que vão causar desagregação das rochas. Vamos entender o que é o solo. O solo tem uma rocha, chamada de rocha matriz, e essa rocha matriz, o planeta Terra todinho era feito de rocha matriz. Era um planeta maciço. O planeta Mercúrio é um planeta maciço, rocha. E aí o que aconteceu no nosso planeta? Ao longo de 4 bilhões de anos, esse planeta foi sofrendo mudanças, erosões, e essas erosões foram desgastando a camada superior dessa rocha e foi acumulando, levadas pela poeira, pela chuva, foi acumulando e fez com que o nosso planeta hoje, deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. O título é o que mesmo? Bom, o título do capítulo é esse aqui, ó. Sobre a biosfera. Biosfera e ação humana. Solos e resíduos sólidos. Tá bom? Esse aqui é o título. Agora, a gente está nesse capítulo aqui, ó. Chama-se Perfil do Solo. Tá vendo aqui? Então, estamos no perfil do solo. Vamos voltar lá. Galera, ó, sem problema. Qualquer dúvida, você me pergunta e eu paro a explicação e vou lá. Tá, o que nós temos aqui? Os principais agentes de desagregação do solo são... Então, o que eu falei para você? Nosso planeta, inicialmente, ele era rocha maciça. Tinha um núcleo, né, de ferro e níquel, altíssima temperatura lá dentro e rocha maciça também do lado de fora. E aí, à medida que o tempo foi passando, nós tivemos a chegada de água no nosso planeta, a chegada de meteoros no nosso planeta, depois nós tivemos o surgimento dos primeiros seres vivos, que a gente imagina que sejam bactérias ou similares às bactérias atuais, são procariontes, e a partir daí a gente tem a modificação da nossa, ou a criação da nossa atmosfera. Então, a criação da atmosfera, o recebimento de água. Existe uma teoria que fala que toda a água que tem no nosso planeta, ela chegou até aqui através de meteoros do tamanho de uma gota. A hora que esse meteoro cruzava na nossa atmosfera, essa gotícula que estava dentro desse meteoro, ela evaporava e foi criando uma nuvem de vapor d'água, até que esse vapor condensou, choveu. Choveu durante 1 milhão de anos. E a chuva foi criando os mares primitivos até que a gente tem as correntes e foram criando os corpos d'água que a gente conhece hoje. Então, os principais agentes que vão degradar. Então, essa degradação, ela é natural, ela é contínua. Só que adivinha, para variar, a ação humana foi lá e potencializou isso. Então, através da ação humana, nós temos um aumento de um processo que era natural, esse processo passa a ser acelerado. Então, nós temos, primeiro, a temperatura. Alterações na temperatura podem acelerar o processo de degradação das rochas, podem mudar o perfil do solo. Tá? E adivinha o que anda acontecendo ultimamente, nos últimos 2, 3 anos aqui no Centro-Oeste? Recorde de temperaturas máximas. A gente está tendo tranquilamente aí temperaturas na casa dos 40 graus aqui no Centro-Oeste, que a gente não tinha. Era muito pontual a temperatura acima de 35, 36. Hoje a gente tem 44 graus em Cuiabá, aqui na região centro-oeste como um todo, a gente vai ter 40 graus aqui na região em volta de Goiânia. Eu imagino, eu não sei se você sabe, mas a medição da temperatura é feita, o equipamento fica dentro de uma caixinha de madeira a 1 metro do solo e numa sombra.
Então, quando chega a dar 40 graus lá dentro daquela caixinha de madeira, na sombra, acima do solo, imagina qual é a temperatura que está lá no asfalto. Cara, é por isso. E essa temperatura, a temperatura ela racha até asfalto. Imagina o que vai fazer com o solo. E essa camada do solo, que está acima da rocha matriz, é uma camada de solo que já é degradado. Então é assim, rocha matriz, solo degradado, e aqui em cima a gente tem um solo fértil. Mais ou menos assim, uns 60, 80 centímetros de solo que demorou milhares e milhares e milhares de anos para ser formado. Outro fator, o vento. Cara, não precisa ser muito inteligente para perceber isso. Se eu tenho um vento aqui muito forte e eu coloco aqui, ó, uma floresta aqui, o que vai acontecer com esse vento que está vindo aqui? Esse vento ele vai ser amenizado, porque os caules ali, é lógico que uma árvore só, o vento muito forte vai lá e derruba ela, vento de 90 km por hora. Mas quando eu tenho muitas árvores juntas e todas elas com o perfil daquela região, por exemplo, ninguém nunca vai ver falar que um pé de piqui foi arrancado pela ventania da chuva. Por que o pé de piqui não vai ser arrancado? É porque a raiz do pé de piqui é 15 metros. Velho, um vento para arrancar um pé de piqui, ele tem que arrancar um prédio primeiro. Tem outra planta que tem na região aí, chama-se pata de vaca. Não sei se alguém conhece. Ela também é tipo de cerrado. A raiz dela chega a 12, 15 metros de profundidade. Não tem chuva que arranca a pata de vaca. Só que o que a gente faz? A gente tira a pata de vaca, porque é uma planta feia. Nessa época do ano agora ela fica pelada, sem folha nenhuma. E planta um pé de manguba, uma plantinha bonitinha, que o vento vai chegar e arrancar. Tá. Água. A água da chuva, ela pode fazer o que a gente chama de erosão contínua. Ela vai remover nutrientes do solo e ela vai, com o tempo, produzir fraturas no solo. Dá uma olhada para isso. Solo fértil. O que é um solo fértil? Para ele ser fértil, ele tem que possuir uma grande quantidade de humus. O que é humus? Concentração de solo junto com nutrientes desse solo e bastante água, bastante umidade nesse solo. O solo fértil, então, possui uma grande quantidade de humus. Minhoca produz humus. Só que também a degradação, a decomposição de folhas também produz humus. Possui esse solo fértil, para ele ser fértil, ele tem que possuir cobertura vegetal. É lógico que a gente pode pegar um solo que é estéril e fazer ele ficar fértil de forma artificial. Se você, por exemplo, pegar minhoca e jogar dentro em cima do solo que ela é estéril, se essa minhoca, se você for lá e fizer uma cova de mais ou menos um palmo de profundidade, de mais ou menos assim 1 metro de diâmetro, e você colocar terra preta até cobrir, chegar no nível do solo, e colocar lá mais ou menos uns 2 litros de minhoca é vendido por litro. O pessoal que pesca aí sabe disso. E aí você pode ir, de uma forma bem tranquila, você vai aguar esse solo, essa terra preta antes do sol sair e depois que o sol for embora, coloca uma cobertura, né, para não derreter essas minhocas. E se você fizer isso durante 6 meses, quando começar a chuva, essa região já está pronta para começar a produzir humus. Então, era um solo estéril e esse solo ele vai ficar fértil. Outra coisa, outra característica do solo fértil, a vegetação, ela é uma proteção do solo. Então, a gente não vai ter solo fértil se não tiver uma cobertura vegetal. Ah, eu posso fazer uma correção do solo? Pode. Eu posso tirar a acidez do solo? Pode. Mas se esse solo ficar sem uma cobertura, adivinha? O vento vai levar esse nutriente, a chuva vai levar esse nutriente. E eu não estou falando de um dia para o outro. Eu estou falando de um processo que demorou milhares de anos para chegar onde nós estamos e pode demorar milhares de anos para acontecer. Só que desses milhares, alguns já chegaram, já está acontecendo. A contagem regressiva já está bem próxima do zero para alguns ambientes.
Tá, nós temos também as raízes. As raízes mantêm o solo agregado. Então, se você colocar plantas com a raiz mais profunda, a gente vai ter o solo mais agregado. Acontece no cerrado. Onde o cerrado é natural, onde a mata do cerrado é natural, a gente vai ter essas raízes profundas e essas raízes elas estão fazendo o solo ficar agregado. Bom, temos uma foto aqui que está na sua apostila. Lá na sua apostila, essa foto está na página 87. Então, essa foto, ela mostra para você um corte, como é que seria a estrutura do solo, de um solo fértil. Primeiro, a gente tem a rocha matriz aqui embaixo. Gente, a rocha matriz, ela era isso tudo no começo do planeta. A rocha matriz foi recebendo a ação da água, foi recebendo a ação do vento, foi recebendo a ação de pancadas de meteoros que caíram por aqui, foram recebendo a ação da chuva que foi arrastando. Então, foi arrastando de um lugar e levando para outro, de um levando para o outro, do outro levando para um, até que a gente tem em volta do planeta essa rocha que a gente chama de rocha degradada. Olha só. Agora, olha essa capinha marrom que tem aqui em cima. Essa capinha marrom que você está vendo aqui em cima, onde estão as raízes das árvores, isso aqui que você está vendo é o humus. É a parte fértil do solo. Então, por exemplo, alguém vai lá na Amazônia e coloca fogo naquela floresta lá. E aí? Bom, primeiro que a região de dentro da Amazônia é uma floresta úmida, né? Dificilmente ela vai pegar fogo. Só que as bordas da Amazônia, a gente vai queimando as bordas até que a gente chega no zero. A gente queimou o Pantanal. Tá? Quando está queimando, vai queimando essas camadas do solo aqui. O que sobra depois? Sobra rocha que está degradada. Essa rocha degradada, ela não vai conseguir formar uma nova cobertura vegetal apenas com chuva. Então, aqueles 12% do Pantanal que se queimou nos últimos 10 dias, a gente vai ter, talvez, um começo de sucessão ecológica. A gente vai ter gramíneas, depois de gramíneas a gente vai ter arbusto, depois de arbusto a gente vai ter as árvores de volta lá naquela região do Pantanal. Então, esse corte aqui, cara, é muito pequeno a parte fértil do solo. Ó, da superfície a mais ou menos 60 centímetros, no máximo 1 metro. E é isso aqui que não se regenera de novo. Então, olha só, não se regenera. Vai ser a mulher do filme. Ai, tô dando uma dura aqui na minha esposa. Aguenta aí, fazendo barulho aqui na minha aula. Galera, vamos falar de lixiviação. Cara, lixiviação é um grande problema e é um problema que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. Quando a chuva em um solo com vegetação começa a arrastar minerais, a vegetação prende, ela diminui a força da água. Pode fazer um teste na sua casa. Você enche um vasilhame de água suja. Quando o dia que sua mãe lavou as roupas aí e vai descartar aquela água da máquina, faz um teste. Você pega essa água e despeja numa superfície sem nenhum obstáculo. Ela vai correr numa temperatura, numa velocidade. Se você colocar obstáculos, colocar pedras assim, o que vai acontecer? A água vem e vai diminuir a velocidade. Então, a cobertura vegetal, ela evita que a enxurrada venha muito rápido e muito forte, porque a enxurrada ela tem uma força potencial. Então, o que acontece? Quanto mais cobertura no solo, menor a ação do vento, menor a ação da água. Quando a chuva em um solo sem vegetação, ela vai lá e arrasta os minerais. Pronto. Eu tenho um solo que ele é fértil porque ele tem humus. No humus eu vou ter
nutrientes em geral, inclusive minerais. Aí a chuva chegou e começou a arrastar primeiro os minerais. Por quê? Não tinha uma cobertura vegetal que diminuísse, que fizesse com que aquela região ali tivesse uma velocidade de enxurrada mais lenta. Isso empobrece o solo e vai tornar o solo ácido. Ah, mas eu posso fazer correção do solo ácido, vou lá e coloco calcário. Velho, nós temos um problema aqui no Centro-Oeste. Muito agricultor, ele não fez nenhum curso para saber como é que planta. Se o cara tem latifúndio, ele vai contratar um zootecnista, ele vai contratar um agrônomo, ele vai contratar técnicos, especialistas que vão ajudar a manter o solo desse cara. Mas vamos supor que esse cidadão, ele tem uma plantação lá e ele não estudou, e é ele que coordena lá, o povo trabalha para ele vai lá e ara esse solo e faz a correção do jeito que ele acha que tem que fazer, e coloca lá um bico de irrigador lá, e aí o que acontece? Se ele colocar muita água lá para irrigar, essa água vai lavar o solo. E aí vai acontecer o quê? Se a lixiviação for constante, então lixiviação é a água lavando o solo. Se for constante, ela promove o surgimento de hidróxido de ferro, hidróxido de alumínio, hidróxido de níquel. Cara, é um processo sem volta, ou com uma volta muito difícil. Olha o que acontece. Se esse solo perde o equilíbrio, então aqui, ó, perdendo o equilíbrio do solo. Primeiro, o que pode fazer com que o solo perca o equilíbrio? Atividades agrícolas, principalmente se essa atividade não tiver rotação de cultura, se ela não tiver uma correção adequada do solo, se ela não tiver um momento desse solo ter o descanso e de ter uma cobertura adequada. Então, rotação de cultura. Quando você planta leguminosas, por exemplo, feijão, uma quantidade muito grande de nitrogênio vai ficar no solo, mesmo depois que você já colheu aquele feijão. Então é ótimo que nesse momento você plante arroz ou milho. Por quê? Você vai ter oferta de nitrogênio para essas plantas que não têm uma habilidade de fixar nitrogênio, né? A leguminosa tem bactérias que se fixam em suas raízes para poder fazer fixação de nitrogênio no solo. Então, a rotação de cultura mantém o solo saudável. O desmatamento, ele pode, como eu já falei anteriormente, ele facilita a degradação do solo, porque agora, quando tiver uma chuva, essa chuva vai lavar com muito mais facilidade esse solo e vai levar os minerais dali para outro local ou dali para fendas que vai abrindo no solo. E sem cobertura vegetal, a chance desse solo se degradar é muito, muito maior. Construção de estradas. Não sei se alguém viu o Fantástico ontem, mas eles estavam comentando a questão dos mangues e das restingas. Então, tinha uma lei aí, ou uma norma, uma regra, que ela protegia os mangues e ela protegia as restingas. Então, você tem uma área aqui, então você não pode construir ali em cima, porque aquela mata que está ali perto da praia, aquela mata ali ajuda a fixar o solo ali naquela região. Mas aí alguém fala, velho, olha que praia bonita aqui, vamos desmatar isso aqui tudo e vamos construir um condomínio fechado aqui. Bom, a partir de 2002, tinha lá uma proteção de restingas e de mangues que o CONAMA foi criado para poder fazer essa proteção e outras proteções. Mas agora o nosso excelentíssimo ministro Ricardo Salles, ele comandou o CONAMA para que o CONAMA desabilitasse essa proteção. E aí, adivinha, a gente vai ter aí um monte de alvarás com construções em cima de restingas. E a gente vai ter
erosão naquela região ali. Construção de estrada em cima de restinga. Isso tira o equilíbrio do solo. A expansão urbana, construção de casas, construção de praças, né, os equipamentos sociais, comércio em geral, clubes. Então, essa expansão urbana também ela causa o desequilíbrio do solo. Erosão. Aí você fala, mas, pô, Gregório, como é que a gente vai fazer então? Olha, como é que a gente vai fazer quando o planeta rachar no meio? Olha essa imagem aqui. Essa imagem que eu coloquei no início da aula aqui, ela não é uma metáfora. Isso aqui pode acontecer, velho. Pode acontecer uma erosão de abrir. A gente tem placas tectônicas. E essas placas estão se movimentando. O que mantém a integridade do solo são vários fatores. Mas o que faz perder essa integridade? A gente pode ter, sim, erosões cada vez mais graves. Tá? Bom, então vamos lá. 7 minutos, dá tempo até de engravidar alguém. Né? Vamos em frente. Então, olha só. Atividade agrícola, o desmatamento, construção de estradas, expansão urbana em todos os sentidos que você pensar aí, construção de praças, impermeabilização do solo. Olha, nós deveríamos criar outras formas de viver que não agredisse especificamente o meio ambiente. Velho, não dá para... São 200 milhões de brasileiros. Não dá para todo mundo ser fazendeiro. Não dá. Olha, é o sonho de todo grilo. Sabe, a gente tem um monte de gente grilhando terras. A gente tem um monte de gente que vai lá e desmata ilegalmente, põe uma cerca lá e bota um gadinho lá em cima. E esse cara, às vezes ele desmata num ano, e no ano seguinte ele põe fogo ali para poder sumir lá com a prova do crime dele. Não dá. Não dá para todo mundo morar em prédio, não dá para todo mundo consumir como os americanos. Simplesmente não dá. Em algum momento, nós seremos forçados a reduzir o nosso consumo. Isso já acontece de vez em quando. Um dia desse, o arroz estava lá nas alturas. O que o supermercado fez? Máximo 5 pacotes por pessoa. Por quê? Qual que é a lógica do mercado? Vender. Qual que é a lógica do consumidor? Meu Deus, está subindo toda hora, eu vou comprar logo 10 sacos e vou guardar, porque senão isso também... Então, velho, chega um momento que a gente começa a pagar essa conta. Erosão é o principal sintoma de desequilíbrio do solo. Lembra bem, toda vez que eu começo minha aula, eu começo te dando as folhas. Comece pelas folhas em que eu estou tirando a aula lá de dentro. Então, se eu fosse você, eu começava lendo essas folhas. Que folhas são essas? Eu comecei minha aula na folha 88, 88, 89, 90. São essas 3 folhinhas aí que eu tô trabalhando essa aula todinha com você. Isso aqui que você está vendo é uma erosão. Olha, aqui nós temos residências, aqui nós temos alguém que fez uma cerca aqui, com certeza desmatou, tirou a cobertura original do solo. E aí o que acontece? O solo aqui é uma ladeira. Toda vez que chove, adivinha? A enxurrada passa por aqui. E a enxurrada passa por aqui e ela vai levando os nutrientes do solo. Isso faz com que abra-se uma fratura no solo, e essa fratura ela vai chegar lá na rocha matriz. Cara, a gente tem uma rocha matriz, e essa rocha matriz ela é resistente. Geralmente ela é um tipo de mineral bem resistente. Agora a gente tem a rocha fragmentada. E essa rocha fragmentada ela só vai se manter coesa se tiver cobertura vegetal. Ou então se tiver uma forma de evitar
com que a chuva desça muito. O cara faz um negócio desse. Ele faz um bairro aqui e tira a cobertura vegetal aqui do lado, tira aqui também, fez uma rua aqui sem cobertura vegetal. Ah, mas como é que faz, Gregório? Cara, cria galerias para poder pegar essa água da chuva. E aí não vai ter uma água da chuva escorrendo com força aqui. E aí você pode jogar a terra que você quiser aqui dentro, ó. Não vai resolver. Pode jogar cascada, jogar o que você quiser. Essa erosão só vai crescendo. Para você acabar com essa erosão aqui, você teria que fazer um trabalho de compactação do solo e colocar uma cobertura vegetal, uma grama, alguma coisa por cima. Ah, mas a gente pode jogar um asfalto aí. Pode? Beleza. Deixa eu te mostrar aqui o que acontece quando você faz um asfalto em cima de uma restinga. Se você olhar uma mata de restinga, você não dá nada por ela. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o mar. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um asfalto. Tá vendo isso aqui? É uma erosão. Olha aqui o povo tentando jogar massa asfáltica aqui para poder diminuir a erosão. Vai resolver? Não. Por que não vai resolver? Porque nós tínhamos em cima desse solo aqui, nós tínhamos uma quantidade muito grande de restinga, que é uma mata, um arbusto pequenininho, e esse arbusto, a raiz dele ajuda a manter a integridade do solo aí próximo das praias. Então, meninos e meninas, a ciência, ela está auxiliando o ser humano há milhares de anos. Antes era uma ciência experimental, agora nós temos uma ciência que é quântica, inclusive, em alguns aspectos. A gente tem muita tecnologia para testar nossas hipóteses, só que a gente tem uma classe política que sabe fazer política, não sabe fazer a preservação do solo, não sabe fazer a educação, não sabe fazer segurança, ou se sabe não quer fazer. O que nós temos é um caos que a cada eleição piora um pouquinho. Que cada governante que entra parece que quer começar do zero a sua gestão e deixar a sua marca ali, e acaba que ao invés dele avançar e melhorar outros aspectos que a gente precisa, o cara retrocede. Essa lei, tenta, vai pesquisar sobre esse conjunto de regras que tira a proteção sobre restingas. Então, velho, isso aqui que você está vendo, ó, é um desastre. Alguém olha isso aqui e fala, vamos fazer uma rodovia beira-mar aqui, a gente vai levar o turismo, vai ter desenvolvimento. O cara que pensa isso ainda é político. E o político, ele, na minha humilde opinião, ele deveria se cercar de pessoas que sejam técnicos em suas respectivas áreas. Temos uma pergunta aqui. Eu voto para o Mário. Velho, eu não sei se eu sozinho ali, entrando ali, resolvo alguma coisa, mas a gente tem que pensar no meio ambiente. Todos nós temos. E vocês têm uma força muito grande. Vocês estão começando a votar agora, vocês vão votar pelo menos umas 10 eleições ainda. Então, escolhe bem quem você vai votar e cobra dessa pessoa. Hoje é muito fácil cobrar. Você vai nas redes sociais aí, chama aí os eleitores daquele cara, começa a mandar e-mail, começa a pedir. E se o cara foi colocado naquela posição, ele tem o dever de corresponder isso aí, né? Concordo. KKKKK. Galera, minha aula está acabando, estou no minuto final. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vocês são meus amores. Olha só, hein? Coraçãozinho pulsante